Sabia que tu pode aumentar em 300% a tua capacidade de produzir riqueza apenas com a tua mentalidade? Apenas mudando o ponto de vista sobre o dinheiro, a moeda de troca, a riqueza, o sucesso? Apenas entendendo a maneira correta que nós temos que enxergar o dinheiro, tratar o dinheiro, agir como se fôssemos produtores de riqueza? E isso muda completamente o jogo? As pesquisas mais feitas pelos homens jovens é: como fazer mais dinheiro? Como ganhar dinheiro? Como levantar um caixa rápido? Como ganhar dinheiro rápido? São essas as pesquisas que os homens jovens fazem e a gente consegue ter acesso a esses dados, né, através do Google, do YouTube mesmo. E por isso decidi trazer aqui esse assunto de extrema importância, já que há poucos dias atrás abrimos a turma da nova Alpha Life, a Capital Digital. Uma escola onde você não só trabalha a mentalidade, mas também agora trabalha a sua riqueza. Portanto, esse passa a ser um tópico em pauta aqui nesse canal. A maneira pela qual você aumenta a sua capacidade de produzir riqueza para o mundo e, portanto, constrói mais riqueza para você é através da mentalidade. Eu custei para aprender isso, demorei muitos anos para aprender isso. Inclusive, aprendi isso tão tarde que eu já estava ganhando dinheiro quando tive que aprender esse negócio sobre enxergar o dinheiro da forma correta. Já ganhava dinheiro com o YouTube, já ganhava dinheiro com infoprodutos, com lançamento, com Lover, mas era um dinheiro que ganhava e ia embora. Eu não conseguia transformar ele em riqueza. Portanto, eu demorei demais para aprender sobre a produção de riqueza, a multiplicação do dinheiro. E isso é muito além de investir dinheiro na bolsa, dolarizar teu dinheiro, variar as tuas fontes de renda, ter mais de uma fonte de renda, vai muito além disso. Que inclusive nesse vídeo nós não vamos nem entrar nesse assunto. Nós vamos ficar na parte filosófica, que eu considero ser muito, muito mais importante. Aliás, as duas são importantes. Mas antes, em tudo na vida, vem a parte da mentalidade. E é nesse canal que você encontra isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula, mais um episódio, diário de bordo, Copiniséries, etc. Chame como tu quiser. Hoje eu tô gravando daquele lugar, tu conhece esse lugar, né? Só que hoje tá de noite, agora tá de noite, então o cenário tá um pouquinho diferente. Esse som que tu tá ouvindo de fundo são sapos, rãs. Esse aqui é um pântano, é um laguinho que virou pântano, então tem muita rã. Nós estamos num climinha verãozinho dentro do inverno. Deve estar fazendo agora uns 15 graus e eu confesso que eu tô com um pouquinho de frio. Deu uma refrescada, eu saí de casa de tardinha, agora já tá de noite, já esfriou um pouquinho. Mas tá um clima bom pra gente conversar sobre dinheiro. Um local que eu venho sempre para relaxar e para que as minhas ideias fluam um pouquinho melhor. O fundo tá 100% escuro, ou seja, tá 100% noite. E eu não tenho visão nenhuma, nem à frente, nem no lado, nem atrás, mas eu confio no lugar que eu estou. Deixa um Ecopini, tô aqui. Quem me ensinou, ou melhor, onde eu aprendi sobre, de fato, dinheiro, né? Como tratar ou como enxergar o dinheiro e o grau de importância que isso tem que ter na minha vida, foi através dos ensinamentos do rei Salomão. E foi sim através de muitos livros que tratam a parte mais filosófica e psicológica por trás do dinheiro. E não apenas aquele material que nos ensina a investir, a economizar, a gastar menos, a ganhar mais, mas sim é uma chave que vira quando tu entende o que de fato é a riqueza na tua vida. O que de fato é produzir capital, o que é o capital, né? O que é produzir riqueza e fazer com que essa riqueza se multiplique na tua vida. Isso é muito interessante, é um assunto que eu gosto muito. A raiz disso são estudos filosóficos, estudos espirituais, um pouco cabalísticos também, né? Rei Salomão, e um pouco de estudos judaicos, né? Eles têm muita noção da produção de riqueza. Inclusive, eu já trago aqui uma grande curiosidade para ti. Tem um conceito que é abordado dentro da Alpha Life, inclusive, chamado Kesef, prosperidade judaica. Tem um curso lá dentro sobre isso, né? Então eu estou trazendo aqui algo um pouco mais aprofundado, inclusive, do que tem lá, aqui aberto ao público, né? Por que a palavra Kesef? Kesef, uma palavra do hebraico, né? Que é K-E-S-S-E-F. Kesef. Que a brasileirada, né? Os brasileiros chamam de cacife. Quando essa palavra começou a ser mencionada no Brasil, o abrasileiramento dela virou a palavra cacife, que é uma expressão que foi muito usada nas novelas, nos filmes dos anos 90, pela Globo, SBT, onde tinha aquela expressão assim, o fulano tem cacife, ou seja, o fulano tem dinheiro. Cacife virou um sinônimo de dinheiro, mas a origem dessa expressão é a palavra kesef.
uma palavra do hebraico, dos judeus, né, que significa desejo, basicamente. Kesef não é necessariamente é traduzido por dinheiro, ou riqueza, ou prosperidade. A tradução disso é extremamente importante, e a tradução disso vai fazer todo sentido no final desse vídeo. Eu não disse a tradução ainda, você vai ter que ficar comigo para entender. O primeiro questionamento é: o que é a riqueza? O que de fato significa ser rico? Riqueza, sucesso e felicidade são aquelas palavras que eu chamo de 1000 conotações. Se tu perguntar para uma pessoa o que é riqueza, o sucesso ou felicidade, ela vai te responder uma coisa. No dia seguinte ela vai te responder outra coisa, e depois outra coisa. E cada um vai definir de acordo com o seu estado mental, de acordo com a sua posição no mundo. Ou seja, uma pessoa mais humilde, ou uma pessoa não humilde, uma pessoa incompetente, que está tentando ficar rico e fracassa o tempo todo. Aí tu vai perguntar para ela o que é riqueza, o que é sucesso, e ela vai dizer: não, sucesso é eu estar bem comigo mesmo, porque, enfim. Ou seja, ela nunca vai admitir que o sucesso é dinheiro, porque é um atestado de incompetência para ela. Então ela tenta moldar o significado dessa palavra, que é tão poderosa, para caber no molde dela. Ou seja, como dito na aula, numa das últimas aulas aqui, onde citei Schopenhauer, citei Aristóteles, daquilo que se é, daquilo que se tem, daquilo que se representa, os bens externos, os bens do corpo e os bens da alma. Riqueza, sucesso e felicidade são um tripé, uma tríade que compõe toda a nossa vida. E o dinheiro não pode ser negligenciado, a riqueza material não pode ser negligenciada. E quando nós filtramos o significado real de riqueza, nós entendemos que esse significado ele não é apenas dinheiro. Ele não é apenas o dinheiro em si. O dinheiro em si não é riqueza. O dinheiro em si é uma moeda de troca. Mas, Copini, então qual é a diferença da riqueza para o dinheiro, sendo que tu está falando que a riqueza é puramente material, ou pelo menos para explicar essa aula, no momento a riqueza vai ser material. Riqueza é o ato de ganhar dinheiro e multiplicar esse dinheiro, reter esse dinheiro, fazer com que esse dinheiro trabalhe para você, fazer com que esse dinheiro garanta a sua saúde, segurança, prazer e liberdade. Isso é riqueza. E dinheiro em si não é isso. Ah, mas um tantão de dinheiro pode ser considerado riqueza. Claro, mas para ter esse tantão de dinheiro é necessário entender os mecanismos do dinheiro, porque tu pode ganhar agora um dinheiro. Tu pode, sei lá, vender teu carro aí, o carro que tu tem, e tu vai ganhar, sei lá, 50 mil reais tu vender o teu carro. Cara, em quanto tempo tu acha que esse dinheiro se dilui nos seus custos de vida? Se tu não fizer nada com ele, se tu não tiver a habilidade de fazer ele aumentar de tamanho, se multiplicar por conta própria, ele se dilui. Então o dinheiro, mesmo que ele seja um grande montante, ele não é nada. Ele é apenas dinheiro, é apenas uma moeda de troca. E a ideia é transformar o dinheiro em riqueza. Riqueza é o ter esta capacidade de fazer com que o dinheiro se multiplique, eu retenha ele para mim, transformo ele em mais ativos, mais fontes de renda e assim criando um efeito dominó. É claro que eu poderia embutir no significado da palavra riqueza, ter uma vida boa, ter uma vida em paz, ter saúde, uma família boa, enfim, todas as outras questões. E sim, isso está incluso na riqueza. Mas agora nós temos que falar sobre dinheiro, sim. Afinal, o título do vídeo é aumentar em 300% a tua capacidade de fazer riqueza, através da mentalidade dos mecanismos do dinheiro. E agora que nós entendemos a riqueza, é necessário entender também o dinheiro. E precisamos entender que o dinheiro, ele nada mais é do que uma moeda de troca, que oscila de valor dependendo do local em que você está. Por exemplo, a moeda de troca americana não tem o mesmo valor do que a moeda de troca brasileira. E que desde sempre, o dinheiro, ele sempre foi uma moeda de troca. Desde antigamente, na Idade Medieval, onde se trocava arroz por galinha, por carne, por ovos, de acordo com as suas necessidades, onde o pessoal se encontrava no centro da aldeia, da tribo, e expunha os seus produtos lá para trocar com as outras pessoas. Afinal, aquele cara que criava galinha tinha acesso ao ovo, tinha acesso à carne de galinha, mas às vezes ele queria peixe, carne, leite, e aí trocava os ovos por outros produtos. Mas às vezes a troca ficava desigual. Desigual. Então, por exemplo, o cara tinha lá uma carne, o outro tinha leite, o outro tinha um pelo de ovelha, mas não conseguiu fazer uma troca que agradasse a todos. Então eles precisavam de alguma coisa que fosse um bem em comum que pudesse ser trocado. E vieram essas coisas que nós temos hoje como valor, por exemplo, o ouro,
né? Mas claro que nesse momento não surgiu o ouro. O que veio foi o sal. O sal foi uma moeda de troca, uma das primeiras moedas de troca, onde as pessoas trocavam 1 quilo de sal por qualquer coisa, e depois eu podia armazenar o sal como se estivesse armazenando riqueza e depois trocar por outra coisa. Não tinha a moeda de troca em si, a cédula, a moeda em si, o níquel, o ouro, mas tinha o sal. E talvez daí seja a origem da palavra salário, né? Hoje nós recebemos um salário, e um salário é um sinônimo de um dinheiro seguro, porém um dinheiro que nunca vai deixar de ser um salário, um dinheiro que apenas é salário e não riqueza. Mas o jogo muda quando a gente começa a se voltar lá pro hebraico, para a palavra kesef, que é a tradução dos judeus, né, para dinheiro, né, para prosperidade. Só que se tu for buscar o sentido literal da palavra kesef, ou cassif aportuguesado, tu vai ver que a tradução literal é algo mais ou menos como desejo. Desejo. Olha que interessante. Muitas pessoas pensam que kesef é dinheiro, é a tradução de dinheiro ou riqueza. Mas na verdade a tradução literal é desejo. E isso faz todo o sentido. Afinal, se eu tenho aqui no meu banco 50 mil reais, né, os mesmos 50 mil reais que eu vendi do meu carro no exemplo anterior, eu tenho armazenado ali o sal, a moeda de troca, o dinheiro, o real, o dólar, mas na verdade aquilo é kesef, eu tenho desejo. Como assim, Copini? Tá viajando? Desejo? Dinheiro? O que tem a ver? Sim, cara, eu tenho 50 mil reais em desejo acumulado para usar como eu bem entender. Ou seja, é o desejo de desejar. Nós já embutimos aqui a vontade de potência. Quando eu tenho vontade de potência, lembra quando a gente faz as aulas sobre vontade de potência, o ímpeto de fazer as coisas, o desejo de fazer as coisas? Só que o que adianta tu ter ímpeto físico, tu ter energia, mas tu não ter a condição financeira de ir lá e fazer? Ou seja, muito do teu ímpeto vai depender do desejo acumulado, do kesef, da riqueza acumulada, armazenada, o dinheiro. Ou seja, a tradução do kesef é algo como desejo. Um desejo armazenado que eu posso escolher direcionar para algumas coisas. Eu desejo fazer tal coisa, eu desejo comprar um outro carro, eu desejo investir, eu desejo passear, eu desejo gastar esse dinheiro. É um desejo armazenado ali. E aí a tradução da palavra kesef por desejo começa a fazer muito sentido. E a gente começa a entender o real mecanismo do dinheiro e da riqueza. E começa a entender que os grandes males das pessoas, geralmente na vida adulta, são causados pela falta de kesef, a falta de dinheiro. A falta de desejo, ou seja, se eu não tenho dinheiro, eu estou literalmente limitado. Por isso que a gente ouve a expressão, né? Meu objetivo agora é atingir a liberdade financeira. Não se fala nem mais ficar rico, já se tornou quase que uma expressão, a expressão liberdade, atingir a liberdade financeira, porque já todo mundo já sabe que o dinheiro ele vai te dar a liberdade que tu enxerga no Instagram, as pessoas tendo, né? Então isso é conseguido, construído através do dinheiro, um desejo acumulado e bem direcionado. Todos os males, né? Aliás, a maioria dos males é sentido através da falta de dinheiro, e também a maioria deles é solucionado com o dinheiro. Ah, mas Copini, a saúde? Pois é, a saúde é um mal do corpo, é um mal do tempo também, mas pode ser amenizado com dinheiro. Ter falta de saúde com dinheiro é uma coisa, e ter falta de saúde sem dinheiro é uma coisa bem pior. Entenda, a partir de agora, o dinheiro em si como uma moeda de troca e a riqueza em si como um acúmulo de desejos individuais. Guarda essa palavra, e se tiver com um caderninho, anota. Acúmulo de desejos individuais. Ou seja, está lá no meu banco, está armazenado, e são desejos acumulados que um dia, se eu quiser, eu posso executá-los, eu posso desejar alguma coisa, eu posso viver alguma coisa através disso. Ou seja, o que é um bilionário? O bilionário é uma pessoa que tem desejos infinitos, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, desde que a sua saúde e o seu tempo de vida acompanhem, né? Só que isso também é um perigo, né? Porque deixa a pessoa maluca. Já falamos sobre isso, isso é outro assunto. Mas o dinheiro também, ele deve ser visto como uma energia. Se tem uma pessoa que já parou para estudar sobre algum tipo de metafísica ou algum conhecimento espiritual, já viu alguém falando que dinheiro é energia. Mas tu sabe que isso não é apenas espiritualzinho, metafísicozinho, os papos de energia, astrologia? Não, isso é além disso. O dinheiro ele é de fato uma energia.
pois como eu disse antes, o dinheiro é desejo individual acumulado. Só que, cara, se volte agora à palavra desejo. Desejo não dinheiro, mas desejo mesmo, sentir desejo por alguma coisa. Seja um desejo de uma ânsia de fazer alguma coisa, um desejo instintivo da carne, um desejo da fome, um desejo de sentir algum prazer, de comer um doce, de comer um sushi, de comer um churrasco, um desejo de qualquer coisa. Tu entende que esse desejo ele é energético, ou seja, ele é estático, ele não é estático? Quando eu digo energético, eu me refiro a movimento. Eu me refiro a uma coisa que não é parada, ela não é parada. O desejo não é um negócio que é parado, é aquilo e deu. Cara, ou eu vou lá e me movo para satisfazer esse desejo, ou com o tempo ele passa, né? É uma vontade que dá e passa. Ou seja, por isso que dizem que o dinheiro ele é energia, porque o dinheiro acumulado ali, ele, cara, são pouquíssimos os investimentos que vão te dar um retorno, uma porcentagem boa de retorno, a ponto de ser melhor. Cara, quase nenhum investimento que tu pode fazer com o teu dinheiro, desses investimentos de renda fixa, renda variável e ações, que vão te dar mais rendimento do que o dinheiro em movimento. O maior retorno é sempre o movimento do dinheiro. O maior retorno é sempre usar o dinheiro para a construção de um ativo, para empreender ou qualquer coisa do gênero. Sempre vai ser o maior retorno. E você só tem a mentalidade de investidor em rendas passivas, ativas, LCI, etc., quando você já tem os seus ativos muito bem construídos. Ativos que são relacionados a empreendimentos, a usar o teu dinheiro de forma prática, metódica, para construir mais dinheiro. Ou seja, você está pegando o seu desejo que estava armazenado e colocando ele para funcionar, colocando ele para girar. Eu tô aqui num pântano nesse exato momento. Aqui, ao meu redor, é uma água verde. É bonito, mas não deixa de ser um pântano, né? Porque a água é parada. E uma vez eu ouvi uma expressão, cara, água parada fede. E essa expressão passou a virar minha filosofia de vida. Para tudo, para dinheiro, para pessoas, para ideias, para desejos, para o próprio corpo em si. Água parada fede. Desejo parado morre. Dinheiro parado desvaloriza. Ou seja, o dinheiro em nenhum momento ele pode estar parado. O ativo, o capital e todas as suas coisas que você pode chamar de riqueza não podem estar parados. Se tem algo parado, se a tua cabeça não está trabalhando para a construção de mais ativos, para pegar o dinheiro que você já tem e construir mais ativos, algo está errado. Ah, mas Copini, então não posso construir um passivo que é comprar um carro? Claro que pode. O dinheiro, ele precisa, na minha visão individual de mundo, ele necessita ser transformado em ativos e passivos. Ele precisa ser usufruído, mas fazendo isso com muita sabedoria. Copini, o que são ativos e o que são passivos? Ativo é tudo aquilo que tu consegue transformar o teu dinheiro que vai te gerar mais dinheiro. E um passivo é tudo aquilo, né, todo bem material que tu vai comprar e que tende a se desvalorizar com o tempo, que não vai te gerar mais dinheiro. Por exemplo, abrir uma cafeteria aqui na minha cidade com um investimento de 150 mil reais. Sim, é uma cidade pequena, o investimento é baixo mesmo. É um gasto que eu fiz, mas vai gerar dinheiro, é um ativo. Mas eu também peguei os outros 150 mil reais e comprei um carro, por exemplo, uma BMW. É um passivo que não vai gerar mais dinheiro. Ou seja, eu sou da ideia que tu tem que ter os dois, que tu tem que fazer os dois, que tu tem que usufruir do dinheiro, tu tem que ter uma vida apolínea e dionisíaca, né? O criar mais e o aproveitar o que tu já tem. Só que, claro, você só vai fazer um passivo antes de ter construído ativos. E a prioridade sempre tem que ser os ativos, a construção dos ativos. Nisso, trago o significado daquela expressão: o dinheiro é energia, ou seja, o dinheiro tem que girar, ele tem que constantemente girar. E o dinheiro, botando para girar, ele tem que construir mais riqueza, e a riqueza não só para ti, mas para os outros também. Estudando as leis da prosperidade judaica, lá da Kabbalah, ou Kabbalah, você entende que os judeus ele tem aquela visão do dinheiro, que o dinheiro deve produzir riqueza para o mundo. Ou seja, se eu tenho guardado um determinado montante de dinheiro, eu tenho que necessariamente botar esse dinheiro para girar, sei lá, de repente abrindo uma empresa, alguma coisa assim. E essa riqueza, ela tem que girar não só para mim, mas para todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Todas as pessoas, todos os caras, os sócios, os contratados, até mesmo os clientes da minha cafeteria estão, de certa forma, usufruindo da minha riqueza, mas essa riqueza está gerando mais para mim. Cada vez
criando mais. E a riqueza só vai gerar mais, só vai aumentar para mim se eu estou gerando riqueza para os outros. E isso, para nós, tem um significado muito claro: empreendedorismo. Claro que também nós temos que falar e responder sobre perguntas mais práticas, do tipo: como que de fato eu vou gerar mais riqueza? E aqui eu peço perdão se isso aqui soar como óbvio demais, mas tem sim uma parte desse público que precisa ouvir o óbvio. A primeira questão é ganhar mais grana. Não adianta a gente falar sobre kesef, desejo acumulado, se a gente não está ganhando grana, se tu não está ganhando grana. Então, ganhar mais grana é sim uma das coisas principais que tu tem que pensar. Essa aqui não é uma aula sobre ganhar grana, mas você tem que considerar isso caso ainda não estiver fazendo. Na minha visão, no mundo de hoje, a melhor maneira de ganhar grana, a melhor forma, o melhor empreendimento que a gente pode fazer é buscar ganhar grana na internet. É como que, quase como um atestado de rebeldia, monetizar a própria imagem, monetizar a própria história, vender na internet, aprender todas essas técnicas. O mundo hoje é isso. Eu ensino isso dentro da Alpha Life. Essa nova Alpha Life que abriu, 50% dela é sobre ganhar grana, é sobre capital digital, vendas, monetizar a própria história, construção de conteúdo, crescer suas mídias. E os outros 50% é sobre capital humano, né? Não só o capital digital, mas o capital humano, ou seja, trabalhar a nossa mentalidade. E essa aula que é um exemplo de capital humano. Entendido que uma das coisas é sim ganhar mais dinheiro, é necessário ganhar mais dinheiro, também preciso fazer um adendo de que o dinheiro que você já tem, o melhor investimento é sempre o trabalho. O melhor investimento de todos não é o tal ação ou tal coisa, é sempre o trabalho, é sempre o empreendimento. Ah, Copini, mas eu não quero correr risco. Beleza, aí a história é outra. A história é outra, né? O quanto mais seguro é um investimento, maior a rentabilidade dele. Quanto mais riscos você assume, quanto mais trabalho tem envolvido nesse negócio, quanto mais complexo é a empresa que tu abre, maior é o retorno. Aí vai de você entender, fazer um balanço individual do que você quer. Complexidade, simplicidade, segurança, estabilidade ou risco. Ainda dentro da parte de como de fato gerar mais riqueza, eu preciso dizer que é necessário sim gastar menos, dependendo da situação em que você está. Se você está em uma situação inicial da sua vida, com falta de dinheiro, é necessário também você não só pensar em ganhar mais, mas em reter um pouco mais aquilo que está escoando, a areia vazando pelas suas mãos. E economizar um pouco, gastar um pouco menos. Claro, isso é o básico do básico, né? Só que isso não vai fazer milagre para ninguém. É necessário ter esse equilíbrio entre o gastar menos, o ganhar mais, mas claro, é necessário entender que você precisa fazer com que o seu dinheiro também se multiplique. Num terceiro item aqui, o seu dinheiro precisa se multiplicar. Ele precisa gerar movimento em cima dele, ele precisa ser investido, ele precisa ser colocado, alocado nos melhores lugares, da forma mais sábia possível. Ou seja, uma parte dele colocando para trabalhar. Eu não estou falando só de colocar na bolsa ou investir no banco, eu estou falando de colocar, fazer alguma coisa, botar a mão na massa para a construção de algum ativo, ou de vários ativos, dependendo da sua realidade. Ah não, Copini, mas eu tenho 18 anos ainda, eu não sei muito bem esse papo de empreendedorismo, de abrir empresa e blá 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 blá. Cara, esse canal no YouTube que tu tá vendo é um dos meus maiores ativos. A minha audiência é um dos meus maiores ativos. Então, quando eu falo ativos, eu não tô falando só de uma empresa, um carro que tu possa fazer Uber, uma kitnet numa cidade para tu alugar. Não tô falando só disso, eu tô falando de mídias sociais também. Eu interpreto as mídias sociais assim. O Instagram, para mim, é um ativo. O TikTok, lá com 500 mil seguidores, é um ativo. 700 mil seguidores é um ativo. Se eu tenho audiência, é um ativo. Eu interpreto dessa forma. Então, considere olhar para as mídias digitais não só como hobby ou como um trabalho, mas também como uma missão de construção de ativos. E o ponto principal, né, ainda na parte do vídeo falando sobre como de fato aumentar a capacidade de fazer riqueza, para mim o ponto principal, ele não é tão prático, ele é mais teórico. Ele tem a ver com o aumento do seu desejo. Tô bem estranho aqui sentado no chão, mas vamos lá, isso aqui é a vida real, cenários reais do interior do Rio Grande do Sul. Já que a gente fez uma pausa, vamos deixar de novo aqui um Ei Copini, tô aqui, me conta o que tu tá achando dessa aula. Me conta, por favor, cara, se esses assuntos envolvendo dinheiro, riqueza, abordados por um âmbito mais filosófico, com embasamento mais profundo, te interessam, ou se tu gosta mais daqueles vídeos relacionados a só questões de mentalidade mesmo, não tão práticas, não tão mundanas,
que não se relacionam à construção de riqueza e à construção de dinheiro. Eu, particularmente, eu gosto muito desses assuntos, eu gosto muito de falar desses assuntos. Mas eu, sinceramente, eu tenho um receio de que você não goste tanto. E por isso eu não falo sobre esses assuntos tantas vezes. Até porque isso aqui me leva a falar sobre como eu construí o meu dinheiro, que foi através da internet, foi através das mídias sociais, foi através do Instagram, foi através do YouTube. Meu começo foi no YouTube, tô no YouTube até hoje, não pretendo largar. E acabo automaticamente linkando isso a marketing digital, a estratégias de fazer grana. E aí a gente entra num vídeo que parece uma divulgação da Alphalife, mas eu não quero que seja assim. Então eu tenho esse receio de que tu talvez não goste. Mas por isso eu quero saber a tua opinião. Em todos os casos, né? A Alphalife agora está aberta, né? Você pode se inscrever e ter acesso ao capital digital, ter acesso a uma infinidade de cursos que te ensinam a fazer grana na internet através de vendas, construção de audiência, contar uma boa história, monetizar a sua própria história, vender o seu produto, vender o seu serviço, se tornar um mentor. Cara, a forma que você quiser, o modelo de negócio que você quiser, você vai aprender lá. Sem falar que agora, ao entrar na Alphalife, você participa de um grupo VIP no WhatsApp. Um grupo ao qual eu participo, um grupo para alunos, onde você pode tirar a dúvida que você quiser. Voltando então ao assunto da aula, eu estava falando que o principal ponto de todos não é ganhar mais dinheiro, por mais estranho que pareça, né? Não é gastar menos e não é buscar construir ativos mais do que passivos. O principal ponto é o aumento do desejo, é o aumento do seu desejo individual. Já te falei que Kesef é traduzido por desejo individual acumulado. O dinheiro que a gente tem no banco, a gente entende como um desejo individual acumulado. Mas agora eu falo do aumento do desejo individual, não do dinheiro em si, mas do teu desejo mesmo, cara, o seu desejo de fazer coisas. Isso é o que mais vai te deixar rico. É o desejo de estar em movimento. Perdão se a partir de agora isso aqui soa como algo um pouco mais esotérico. Mas, cara, é o desejo de estar em constante movimento, de estar em constante transição, de saber que, putz, eu fiz alguma coisa, ganhei algum dinheiro, tem que botar esse dinheiro para rodar, tem que fazer alguma coisa, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro e vou fazer tal coisa e, sabe, empolgação mesmo, euforia. Euforia, que inclusive, essa é uma palavra muito bonita. É uma palavra-chave na nossa vida, a palavra euforia. O significado profundo da palavra euforia é Deus atuando, fluindo sobre nós. Esse é o significado, a etimologia da palavra euforia é Deus fluindo sobre nós, uma energia universal fluindo sobre nós. Pode pesquisar isso se tu quiser, se não acredita em mim. E quando a gente está eufórico, a gente está ansiado por fazer alguma coisa. Ânsia vem de ansiedade. Ansiedade é quando a gente quer fazer alguma coisa, mas ansiedade é por uma conotação negativa. Já a euforia é uma conotação positiva, é uma motivação, é um fogo no rabo, é um ímpeto. Você precisa aumentar o seu ímpeto para fazer mais dinheiro. Você precisa se sentir destemido. Você precisa ter motivações fortes para fazer as coisas, para querer as coisas. E você precisa enxergar prazer no ato de fazer dinheiro. Enxergar prazer em negociar, em vender, em construir, em empreender, em comprar para depois vender mais caro, seja lá qual for o método que tu vai atuar no mundo como um todo. Ah não, mas eu sou uma pessoa de carreira, tá? Tu é médico, tu é dentista, deve sentir prazer em empreender no âmbito da odontologia. Empreender na sua própria imagem, atraindo mais clientes. Investir em você mesmo, na sua imagem, nos seus aparelhos, no seu consultório, na sua secretária, fazendo com que ela converta mais clientes. Você tem que ter uma mentalidade de crescimento, de ímpeto, de euforia, aumentar o seu desejo individual. E aí você entende que o seu desejo acumulado, ele aumenta proporcionalmente, energeticamente, conforme a sua aura vai se expandindo, conforme a sua energia, o seu ímpeto, a sua fúria vai se aumentando, vai se expandindo. Mas só um adendo aqui. Eu falei sobre o significado do Kesef, da tradução literal da palavra Kesef. E se tiver alguém aqui, estudante de cabala judaica, e entende de hebraico, talvez me corrija, vai dizer, não, mas o significado não é esse. O significado é diferente, ou é mais profundo do que isso, Copini. Então eu quero fazer um adendo para não ocorrer nenhum erro aqui. O Kesef, o dinheiro que os judeus chamam de Kesef, é um dinheiro
que não está comprometido com nada. Vale lembrar isso. É um dinheiro que não está comprometido com nada. Esse desejo acumulado, que é equiparado ao dinheiro parado ali, que é equiparado ao dinheiro que a gente tem, desejo individual acumulado, ou seja, potência para fazer alguma coisa, eu tenho condição de comprar um carro, desejo acumulado. Eu não estou executando desejo agora, mas se eu quiser eu posso. É mais ou menos isso. Ou seja, ele é apenas um dinheiro que não está comprometido com nada. Ou seja, se tu vender o teu carro, no nosso exemplo, tem 50 mil reais. Esses dinheiros aí guardados, eles têm que ser gastos com o teu aluguel, água, luz. Tu já estava nesse estado financeiramente que teve que vender teu carro e não é que esse... É só um dinheiro de moeda de troca que tu vai trocar por uma necessidade. Entende? Tu vai trocar vai satisfazer uma necessidade que tem que fazer. Ou seja, não é um dinheiro comprometido com nada, então não é Kesef. O Kesef só é aquele dinheiro que está lá, que não está comprometido com nada, ao qual você pode pegá-lo e transformar em riqueza. Lembra da aula onde eu falei sobre o Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir, onde eu falei que ou a gente está no tédio, as duas ilusões da vida, ou a gente está na necessidade, ou a gente está no tédio. É mais ou menos aqui, o dinheiro comprometido com uma necessidade e o dinheiro guardado para eu desejar alguma coisa, que seria o tédio de possuir. Mais uma analogia, né? Já podemos analogizar aqui com Schopenhauer, aqui a parte da Cabala judaica com relação ao dinheiro. Existem algumas leis que a gente tem que seguir com relação ao dinheiro, né? Da prosperidade mesmo, prosperidade judaica, que é da onde vem os estudos do dinheiro, goste você ou não. Primeira lei é você entender que você tem que ser uma pessoa magnética, quase que como um imã de prosperidade. Eu não estou falando de lei da atração, não. Eu estou falando de você ter atitudes energéticas, ou seja, da sua energia pessoal, do teu ímpeto, da tua forma de agir, onde você prospera as pessoas ao seu redor. Você prospera a si mesmo e prospera as pessoas ao seu redor. Quando você abre uma empresa, você faça a questão de puxar outras pessoas junto com você. Você busque fazer uma empresa, você precisa de um sócio, tenha o desejo ardente de que o seu sócio prospere junto com você, não só você pensando o que eu posso tirar de proveito dele. Olhe para os seus funcionários e pense como é que esses caras podem prosperar junto comigo. Faça parcerias e pense, eu quero prosperar todas essas pessoas junto comigo. Alguém tá me vendo gravar aqui, está buzinando pra mim. Não sei se é pra mim. Que coisa mais esquisita, cara, num lugar desse assim de noite, buzina. Ó, já me ferve o sangue. Já tive ao meu lado meu mecanismo de defesa. Mas vou manter a calma. Vamos voltar à linha de raciocínio até esse pau no cu ir embora. Uma segunda lei, eu diria que é aquela coisa básica que a gente aprende no livro mais básico sobre dinheiro, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Poderia resumir esse livro em apenas uma frase: busque construir ativos a ponto de você viver dos teus ativos. Por exemplo, você não precisa só falar de ações, ou, né, pode ser de várias formas. Se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, aí tu pega o dinheiro e constrói mais um, a ponto de você viver apenas dos ativos. Não que tu vai fazer isso, cara, agora, amanhã, ano que vem, nos próximos 3 anos, mas ter esse caminho, ter esse objetivo, objetivar isso. Buscar ser uma pessoa que vive dos teus ativos. Para mim, essa é a segunda lei. Primeira é a lei da prosperidade, segunda lei é a lei de buscar viver de ativos. Construir constantemente ativos. Outra dica é você entender, né, que o maior ativo sempre será o tempo. Então, quando tu fala de investimento, de ações, de Selic, de tesouro direto e renda fixa, renda variável, o maior ativo nesse sentido sempre será o tempo. O maior ativo de uma empresa também é o tempo, a oportunidade certa. E também o teu tempo individual. Entender que a tua riqueza, olha só que interessante isso. Se eu, Matheus Copini, com 34 anos tenho 1 bilhão e um cara de 70 anos tem 1 bilhão, o meu bilhão vale mais. Olha que interessante isso. O meu bilhão vale mais porque eu simplesmente tenho mais tempo para transformar esse bilhão em trilhão. Que loucura, né? Sem fundamento. Mas também gastar, aproveitar, transformar isso em desejo, pegar o desejo individual atribuído a esse bilhão e viver, entendeu? Gastar o negócio, transformar isso em vida, dar vida ao negócio. Ou seja, um milionário de 40 anos é equivalente a um jovem de 18 anos
com 300 mil na conta. Faz sentido? O maior ativo sempre é o tempo, não só o tempo relacionado aos ativos, mas o tempo relacionado a você. Quanto mais o tempo da sua vida vai acabando, menos o teu dinheiro vai valer para você. Para os outros pode valer. Para os teus filhos que vão herdar o teu dinheiro, mas para ti vale menos. E o dinheiro tem que contar para ti também. A gente não trabalha só para deixar um negócio de herança para que os nossos filhos e netos se matem, briguem com advogados pelo que restou da gente. A gente tem que torrar o dinheiro mesmo e deixar só um pouco para eles. Minha visão. No final das contas, a gente tem que ter proficiência financeira, entender o dinheiro, estar habituado a todos os subassuntos e subtópicos que envolvem o dinheiro, o investir, o empreender, o capital digital, o capital financeiro, o mercado digital, tudo isso. É buscar proficiência financeira, eu entender que, putz, eu tenho aqui 30 mil nas minhas mãos, o que eu posso fazer com 30 mil para transformar em 50? E o que eu posso fazer com 50 para transformar em 100? E assim vai indo. Margem de lucro, entender de vários mercados, estar com o radar sempre ligado. Isso é proficiência financeira. Não só mentalidade, mas a parte prática também. Numa quarta ou quinta lei, eu diria que tudo é resolvido com organização. Todos os problemas de dinheiro, eles podem praticamente ser resolvidos com organização, com eu saber de onde entra o dinheiro, para onde ele vai, quanto que ele se valoriza, quanto que ele se desvaloriza, onde que eu estou gastando, quanto entra, quanto que sai. Tudo é resolvido com organização, eu diria também antecipação para tudo, leis para a vida, né? No final de todas as contas, a gente precisa entender também o ego do dinheiro. Como que o dinheiro se transforma em um ego para nós? E como que eu vou me posicionar no mundo com o dinheiro ao meu lado? Como que isso vai ser? Deu a entender que para que eu faça dinheiro, para que as coisas fluam para mim, eu preciso ter uma intenção correta diante disso. Isso aí já vem lá do budismo, né? Intenção correta sobre as coisas. Eu não sei você, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que se eu buscar fazer dinheiro numa empreitada na minha vida, se eu passar a perna em alguém, eu posso ganhar muito dinheiro, mas aquele dinheiro ele vai escorrer. Eu vou fazer gastos burros. E se eu fizer uma coisa mais retida, mais certa, com a intenção correta, e qual que é a intenção correta? Já te falei, a prosperidade. Ah, mas prosperidade é palavra de Pablo Marçal. Não, cara, prosperidade é um negócio muito real. Quando a intenção correta é eu quero prosperar todas as pessoas ao meu redor. Se essa for a mentalidade correta, o céu é o limite. Eu abri uma empresa recentemente aqui na minha cidade, tá? Uma empresa onde é que envolve quatro pessoas, eu e mais 3 amigos meus. E nessa empresa eu tenho a mentalidade de prosperar não só a mim, mas quero que eles prosperem também. Eu quero que eles prosperem muito dentro dessa empresa. Que ganhem até mais dinheiro do que eu. A empresa é minha, mas muito provavelmente eles vão ganhar mais dinheiro que eu nessa empresa. Porque eu estou prezando pela prosperidade do todo e não só a minha, como é nos meus outros negócios. E cara, essa empresa está crescendo tão rápido. Está crescendo mais rápido do que eu imaginei. Claro, está gerando muito trabalho, muitas demandas, mas está crescendo. E está muito legal. Ou seja, a prioridade é a prosperidade do todo. Essa é a intenção correta. Esse eu diria que é o ego do dinheiro. É a intenção que eu coloco no dinheiro. Eu quero dinheiro para quê? Eu quero dinheiro... Reflita comigo agora. Eu quero dinheiro para quê? Para me ostentar? Eu quero dinheiro para provar para aquelas pessoas da minha cidade, da minha terrinha, que eu venci na vida. Não é legal isso. Eu quero dinheiro para prosperar, para ter segurança, para ter vivências, para não provar nada para ninguém. É para mim mesmo. E aí eu vou crescer, aí eu vou enriquecer. Eu vou ter condição de não só prosperar a mim mesmo e a minha família, mas prosperar os outros ao meu redor. Ter a abundância. Eu transbordar positivamente. Transbordar prosperidade positivamente. Essa é uma das principais leis do dinheiro. É o ego do dinheiro, é a intenção correta sobre dinheiro. E finalizo essa conversa, que já deu quase 40 minutos aqui, te dizendo que o dinheiro deve ser visto sempre como um facilitador e nunca como uma coisa egóica, né? Nunca supervalorizando o dinheiro. Uma nota de R$100, ela vale R$100 de desejo acumulado, caso isso não estiver comprometido com nada. Então, sabe aqueles stories que as pessoas gravam quando recebem o seu salário, com um maço de dinheiro que dá uns 2 ou 3 mil reais, que eles vão usar para pagar o aluguel? Aquilo é dinheiro comprometido com uma necessidade, não é riqueza.
Entenda essa cédula apenas como isso. Veja o dinheiro exatamente como ele é, um facilitador. Se eu tenho 5 mil reais, 3 está comprometido, tenho 2 para tentar alguma coisa, é assim que eu vou enxergar. Sem olhar para aquilo e pensar, nossa, 5 mil reais aqui na minha mão, 10 mil reais aqui na minha mão. É só número, é facilitador. O que está comprometido com alguma coisa, com alguma dívida, algum custo, é facilitador. O que vai sobrar, o que vai guardar, o lucro, é desejo acumulado, é kesef. Deixa o Eiko Pinito aqui. Não te esqueça, vou até fechar o ângulo aqui. Tu busca construir mais dinheiro e riqueza na tua vida, tu busca agregar valor, construir ativos, principalmente no mercado digital, clica aqui embaixo no botão aqui embaixo, no link da descrição e acesse Alpha Life. Entenda que existe um novo caminho para construir riqueza. Vários caminhos, inclusive, dentro do mercado digital, seja para vendas, produção de conteúdo, monetizar a própria história ou até mesmo o clássico negócio de uma pessoa só, que é o que eu tenho aqui. Eu monetizo a minha história, monetizo a minha imagem, monetizo as minhas ideias, vendo, ganho dinheiro e eu quero que você faça o mesmo. Quero te ensinar a fazer isso. Aprendi, estou há 10 anos no mercado digital e nessa última turma que eu abri, a turma Capital Digital, eu trouxe uma infinidade de cursos e sai aula semanalmente sobre o tema Capital Digital, Marketing Digital, produção de conteúdo e vendas. Clique aqui embaixo para conhecer.